Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao webinar Inteligência Artificial e Educação, Aplicações e Limitações e Possibilidades, promovido pela Academia Risos. Já vamos iniciar o nosso bate-papo, os nossos convidados, mas antes vou pedir para vocês enviar para a gente aí no chat do YouTube, de onde vocês falam, qual é a cidade de vocês, e qual que é o cargo, qual é a atuação de vocês aí na educação. Vamos lá. A Educação Risos atua em 3 frentes. O Portal Risos, com matérias e entrevistas sobre pautas ligadas à educação básica. A Conexão Risos, um informativo mensal que traz para você uma curadoria de materiais sobre a educação. E a Academia Risos, a nossa plataforma virtual de formação continuada para docentes e gestores escolares. Além disso, a Risos Educação também tem o Tuais, a solução de ensino bilíngue de mais rápida implantação para a sua escola e oferecido para escolas, e disponível também no modelo de microfranquia. Deixamos os links das nossas iniciativas aí no chat para que vocês possam acompanhar um pouco do nosso trabalho. E vamos lá, vamos de bate-papo. Nessa noite é o nosso segundo encontro para discutir o uso da tecnologia, né, da inteligência artificial generativa, que vai envolver aí o treinamento de máquinas para criar conteúdos novos, originais e coerentes, como imagens, músicas e principalmente textos, usando algoritmos de aprendizado profundo. Hoje vamos falar sobre como essas ferramentas estão vinculadas ao setor educacional. Neste primeiro encontro de hoje, lembrando que na sequência a gente tem mais uma mesa, vamos abordar o tema Inteligência Artificial e Educação, aplicações, limitações e possibilidades. E para este momento, contaremos com a participação do Luciano Sattler e Leonardo Pujol. O Luciano é doutor em administração pela FEA na USP, membro do Conselho Deliberativo do CNPq, é membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, também membro do Conselho de Educação e Treinamento da Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIMG, e foi o primeiro pró-reitor de educação à distância do Brasil. Também é curador do blog Inovação Educacional e CEO da EdTech Scientific Edu, microcertificação com blockchain de inteligência artificial. Já o Leonardo Pujol é sócio-diretor da República e nos últimos anos produziu diversas reportagens para a BBC Brasil, super interessante, para a revista Piauí, para HMS Management e MIT Sloan Review Brasil. Também coordenou, produziu e editou conteúdos de marca e inbound marketing para empresas do ramo educacional. Dentre elas, a Dream Shaper, nossa parceira aqui da Risos, Blackboard, Mais a Educação, Realize, nós aqui da Risos e Tuais, e Desafios da Educação. O Leonardo é bacharel em jornalismo pela Uniriter, com MBA em gestão empresarial e ganhou diversos prêmios e reconhecimentos desde sua faculdade. Dentre esses prêmios, o Leonardo destacou aqui para a gente o FIEP de Jornalismo Econômico, Braskem de Jornalismo Ambiental e Prêmio SAI Brasil de Jornalismo, produzido pela Mercedes-Benz. Vamos lá, sem mais delongas, sejam bem-vindos, Leonardo e Luciano. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. E antes da gente começar o nosso bate-papo, só mais um recadinho. Vou pedir para vocês que estão aí no chat compartilharem com a gente as suas dúvidas para que a gente responda aí no decorrer da nossa conversa. Tá bom? Vou começar aqui com você, Luciano. Afinal, Luciano, vamos lá. Quais são essas inteligências artificiais e como a OpenAI, né, que veio esse boom de informação para a gente agora, pode contribuir para a educação? Tá. Camila, boa noite. Muito obrigado a Risos por esse convite. Quero agradecer ao Jailson e ao Vini, que estão aqui apoiando a gente maravilhosamente. E é uma honra estar aqui com você e estar aqui com o Leonardo Pujol. Leonardo, você sabe, o Pujol é uma das pessoas que mais entende de comunicação para a educação e promover a educação há muitos anos. Então, realmente é uma alegria. Nós sabemos que as escolas estão assustadas, sabemos que as universidades estão assustadas, sabemos que as agências financiadoras de pesquisa estão assustadas,
E o que eu queria iniciar dizendo é que se a internet gerou uma mudança radical na sociedade e na educação nos últimos 25 anos, isso que nós passamos a viver agora com a inteligência artificial generativa vai gerar uma mudança muito maior na sociedade como um todo e na educação, e numa velocidade muito mais rápida do que foi a internet. Em 5 anos, nós não vamos reconhecer o mundo a partir do que nós estamos vivendo agora. É um momento único na humanidade, o que nós estamos passando e que nós vamos passar. Eu não sei se você gostaria que eu já fosse para a minha apresentação ou se o Pujol vai falar algo agora. Já posso ir? Ah, então tá. Eu preparei, então, essa breve apresentação, que depois vai ser disponibilizada para todos os participantes, vai estar no site também, como uma referência. E a minha proposta aqui primeiro, Camila, eu lamento informar que nós estamos atrasados. Lembra que eu te falei que a velocidade acelerou? O chat, nós estamos falando aqui de chat GPT, que foi uma coisa muito grande que aconteceu de novembro para cá. E ontem foi anunciado uma nova tecnologia de inteligência artificial generativa que é muito maior e mais potente do que o chat GPT, só que chegou ontem, né? Nós estamos planejando isso aqui há mais de um mês. Então, nós vamos ter que fazer uma outra daqui a pouco para falar do Auto GPT, porque é outra lógica, é uma ferramenta que faz muito mais coisas, né? Uma tecnologia que faz muito mais coisas que nós podemos imaginar. Então, vamos lá. Então, o nosso tema, né, inteligência artificial e educação, aplicações, limites e possibilidades. Eu hoje estou como co-CEO da Certifica Edu, que também se propõe a usar a inteligência artificial para aumentar a inclusão produtiva de jovens e também a trabalhabilidade de adultos, e servindo especialmente, no caso das escolas, o ensino médio, itinerários formativos. Então, estou me aventurando com meus sócios nesse novo mundo. Eu que sempre estive na academia, e está sendo muito legal aprender sobre o que isso é possível, blockchain, inteligência artificial. E eu queria, toda vez que me chamam, Camila, você vai ver que as pessoas tomam prejuízo, porque eu indico livros, e as pessoas têm que comprar livros para poder, ficam curiosas, né? Depois elas me escrevem: professor, já comprei tanto livro que você me indica, está me dando prejuízo. Essa aqui é a Bíblia para entender inteligência artificial, e é uma Bíblia importante de ser lida, porque o professor Nick Bostrom, europeu, ele faz uma crítica lá em 2018, que foi publicado, quer dizer, ele escreveu isso em 2016. Então, dentro da lógica do pré-pandêmico e pós-pandêmico, já está velho, né? Isso daí. Mas ele traz uma série de definições que quem quer entender melhor sobre a inteligência artificial precisa conhecer. Primeiro, que existem diferentes níveis de inteligência artificial. Todos nós hoje já somos usuários de uma inteligência artificial, por exemplo, como o Google. Na hora que a gente faz uma pergunta no Google, ele nos responde com uma inteligência artificial fraca. Quando a gente usa um Uber, quando a gente pede o iFood, nós estamos usando um tipo de gestão algorítmica que é baseada em inteligência artificial. O iFood hoje tem mais de 400 pessoas só dedicadas na sua unidade de inteligência artificial, já há muito tempo. Por isso que eles conseguem fazer dezenas de milhões de entregas por semana. E nós ainda não chegamos naquilo que amedronta todo mundo, que é a chamada superinteligência, né? Essa inteligência artificial que vai ser senciente, vai ser capaz de se entender como um ser e com os mesmos direitos ou mais direitos do que o ser humano. Isso que alguns têm um futuro distópico, acreditam em um futuro distópico. Será o exterminador do futuro que vai vir nos destruir, né? A superinteligência. Outros que trabalham na lógica da utopia: a superinteligência vai melhorar tudo na humanidade. E nós não podemos ficar nem de um lado nem de outro. Nós temos que entender que temos que construir um caminho juntos pelo meio, para isso realmente ficar a nosso serviço e não piorar a desigualdade que está no mundo, muito grave, por causa da forma como nós estamos organizando como sociedade. Então, o professor Nick Bostrom, eu recomendo fortemente
para quem quiser entender os principais conceitos e os principais riscos, os principais conselhos e as principais possibilidades relacionadas à inteligência artificial. Eu acho que esse livro já está até esgotado, mas eles devem lançar uma segunda edição logo. Quando eu comprei esse livro, Camila, essa editora, ela parece mais uma editora que é focada em livro de terror, sabe? Dark Side Books. Então eu falei, meu Deus, será que é ficção científica? E não é. É um cientista falando sobre inteligência artificial. Vale muito a pena ler esse livro. E ele fala que a superinteligência é isso, qualquer intelecto que exceda em muito o desempenho cognitivo dos seres humanos em virtualmente todos os domínios de interesse. É um negócio assustador, realmente. Para quem quer conhecer um pouco da história, né? Porque o que está acontecendo? Nesse processo de aceleração, ele é de 2007 para cá. A inteligência artificial é algo que começou a ser desenvolvido na década de 50 do século XX. Por que é que nós estamos agora sofrendo dessa forma diferente? E esse livro vai trazer essa biografia dessa corrida do ouro ao redor da inteligência artificial. Criadores de gênios, inovadores que levaram a inteligência artificial para o Google, Facebook, Microsoft e o mundo, né, do professor Carl Metz. Muito bem pesquisado, é de 2022, é recente. E o que ele traz que eu acho interessante? Essa corrida, que é de 2007 para cá, ela está acontecendo porque novas possibilidades surgiram. Novas possibilidades tecnológicas. Essas novas possibilidades são maior poder computacional, porque surgiram novos hardwares, novos softwares, o poder computacional em nuvem, o volume de dados disponível, porque a inteligência artificial ela é devoradora de dados, né? Então nós temos mais pessoas conectadas, 4 bilhões de pessoas conectadas, 5 bilhões, redes sociais sendo alimentadas de dados, e esses dados hoje alimentam a inteligência artificial e o aumento da velocidade das conexões, inclusive... Fui eu que fiz isso? Mudei essa tela? Deixa eu ver aqui. Vocês viram que mudou a tela? Fui eu que fiz isso? Não apareceu aqui pra gente. Mas volta então aí. Voltou agora, né? Então tá bom. Inclusive por satélites suborbitais que estão aumentando as conexões e a velocidade dessas coisas. E isso gerou algumas novidades, como a possibilidade das máquinas aprenderem, o machine learning, as redes neurais, que são um jeito diferente dos dados trafegarem, o deep learning, que é esse aprendizado profundo das máquinas, e o modelo de difusão que permite agora... Nós estamos falando aqui de ChatGPT, mas hoje já existem, de novembro até agora, mais de mil tecnologias de inteligência artificial que foram lançadas nesses 4 meses. Tem tecnologia de inteligência artificial para gerar vídeo, gerar voz, gerar imagem, gerar o que você imaginar, projetos de design, pareceres jurídicos, o que você imaginar hoje já foi lançado dentro dessa lógica da inteligência artificial generativa. E ainda essa publicação que eu considero muito importante, ela está disponível de graça na rede da Confederação Nacional da Indústria, é de 2017, olha como é antiga, né? É de 2017, e eles estudando ali falaram, olha, o que nós analisamos aqui de possibilidades da aplicação da inteligência artificial na educação? A robótica educacional inteligência, o processamento de linguagem natural, sistemas tutores inteligentes, aprendizagem colaborativa, aprendizagem baseada em jogos sérios. E o mais interessante que eu achei, viu, Pujol, é que eles fizeram uma previsão em 2017 que até o momento está muito acurada. Então, eles colocaram aqui, por exemplo, que até 2020 haveriam custos pequenos gerados pela inteligência artificial, maior integração entre aplicativos e previram que até 2030 viria o que eles chamaram de criatividade computacional. Criatividade computacional, Camila, é quase um palavrão. Porque, para muita gente, criatividade é um atributo exclusivamente humano. Você não pode levar para as máquinas, né? Então, para atrair as pessoas, os professores... Olha, é muito importante que os professores, diretores, gestores educacionais façam grupos de estudo e de capacitação ao redor da aplicação da inteligência artificial na escola.
E aí eu vou dizer algo muito importante. Você não será substituído pela inteligência artificial, mas você pode ser substituído por alguém que saiba usar a inteligência artificial. Então, quando a gente fala de criatividade computacional, essa aqui é uma imagem, por exemplo, que foi criada por uma inteligência artificial generativa, está aqui o endereço dela, uma grande discussão no mundo hoje sobre direitos autorais, se o que o computador, a inteligência artificial gera é arte ou não é arte. Recentemente, a inteligência artificial generativa foi usada para produzir um quadro. O quadro ganhou o prêmio de melhor obra de arte dos Estados Unidos no ano passado. E aí só depois descobriram que não era feito exclusivamente por gente, mas era feito por máquina. E os autores aqui, pesquisadores que a CNI contratou, falam de criatividade computacional como aquilo que é ligado à produção artística por meio de programação e uso de modelos matemáticos e da ótica. Eles previram isso e está acontecendo exatamente nesse momento. Como que nós vamos usar essa possibilidade de gerar imagens e vídeos para fins didáticos, usando a inteligência artificial e não depender mais de ninguém a partir de um prompt bem feito? Né? É um desafio que está aí posto. Eu gostei desse conceito deles sobre criatividade computacional. E ainda, olha aqui, de 2018, eu estou trazendo várias fontes para as pessoas poderem pesquisar depois, né? Lá na USP de São Carlos, os pesquisadores de 2018 fizeram um modelo de um tutor virtual baseado em inteligência artificial. E aqui você tem, isso tudo está disponível em código aberto, né? Como que esse tutor virtual vai funcionar a partir do modelo pedagógico, modelo do aluno, modelo do domínio que ele vai atuar, né, da área de atuação, do conhecimento, os algoritmos que vão ser usados, a interface com o aluno, conteúdo adaptativo, captatura de dados, feedback, análise de dados, modelo de aluno aberto. Cada feature dessa está descrita e disponibilizada pela USP para quem quiser colocar um tutor a serviço do professor. A minha sugestão é que um tutor virtual esteja a serviço do professor e não do aluno. Ou seja, seja um assistente do professor para beneficiar o aluno. Porque se começar a achar que um tutor pode substituir o professor, aí nós vamos entrar num modelo que eu não acredito. Para mim, a centralidade está no aluno e no professor, na relação humana. Esses dias eu ouvi, Camila, uma frase que eu gostei muito lá no Summit, em Porto Alegre, uma profissional que disse, ela falou assim, na era da inteligência artificial e da automação, quem tem coração é rei. Na era da inteligência artificial e da automação, quem tem coração é rei. Então é hora de humanizar as relações de ensino-aprendizagem. E a inteligência artificial pode nos ajudar a tirar tudo aquilo que é chato na atividade pedagógica para a gente se concentrar naquilo que realmente importa. Então está aqui para quem quiser olhar lá na USP e ver esse modelo que eles criaram. E a Unesco, já caminhando aqui para o finalmente, não entre em desespero, vou respeitar o tempo. A USP fez essa publicação, está em inglês e espanhol, mas se você colocar no Google Tradutor, ele traduz para o português em 1 segundo, e muito bem. E lançou agora, há 3 semanas atrás, ChatGPT Inteligência Artificial, falando especificamente de ensino superior. E aí eu trouxe aqui algumas possibilidades que a Unesco, certamente alguém ficou muitas noites sem dormir, testando as possibilidades do ChatGPT, para poder fazer essa síntese para nós de como que pode ser aplicado o ChatGPT ele também serve para a escola, né? Mas não só no ensino superior. Primeiro, o ChatGPT como um motor de possibilidades, ou seja, gerar formas alternativas de expressar uma ideia. Então, um exemplo, os alunos escrevem consultas no ChatGPT, usam a função regenerar e para examinar respostas alternativas e criticarem, escolherem qual é a melhor resposta, discutir com os professores isso, né? Uma segunda possibilidade que eles colocaram lá na Unesco, isso aqui não sou eu, é a Unesco, é o adversário socrático, a inteligência artificial como um oponente para desenvolver e argumentar. Como é que é isso? Os alunos inserem os prompts, né, as instruções, no ChatGPT, preparando uma estrutura de uma conversa ou debate, e os professores pedem aos alunos que usem o chat e criticar
se ele está sendo útil ou não, de que forma que ele está errando, acertando, porque a inteligência artificial erra, né, também, para as discussões. Então, o modelo de adversário socrático. O modelo de facilitador da colaboração. Como é que funciona isso? Usar o ChatGPT para que os grupos possam pesquisar e resolver problemas juntos. Os alunos trabalhando em grupos usam o ChatGPT para obter informações, para concluir tarefas e atribuições e compararem as respostas, né? O guia auxiliar. A sua possibilidade a inteligência artificial atua como um guia para navegar em espaços físicos e conceituais, ou seja, os professores podem gerar conteúdos, inclusive perguntas para discussão e conselhos sobre como apoiar os alunos na aprendizagem de conceitos específicos. Olha, me permita um parênteses, eu pedi o ChatGPT para fazer um poema para minha filha e eu li de forma poética para ela. Ela não acreditou. Eu pedi um poema de 4 estrofes, 4 versos cada estrofe, no estilo parnasiano, elogiando a beleza dessa moça e de forma apaixonada. Quando eu li o poema para ela, ela falou assim: pai, se um menino lá na escola lesse esse poema para mim, eu namorava com ele. Então, assim, é complicado o que essa coisa é capaz de fazer, né? O tutor individual, que tem a ver com esse tutor aí que nós falamos um pouco, né? Ainda não é um tutor separado dele, mas a inteligência artificial interage de forma personalizada, individualizada com cada aluno e dá feedback imediato sobre o progresso, né? Com base nas informações fornecidas pelos professores, pontuações de teste, ou pelos alunos, e ajuda a melhorar nos testes que eles fizeram. O co-designer, né? A inteligência artificial sendo usada no processo de design do curso. Ela pode trazer ideias para elaborar um currículo, rubricas de avaliação, os objetivos de aprendizagem, como tornar o currículo mais acessível, mais atualizado, né? Eu tenho ministrado palestras, eu tenho dito, se você não mudou o seu modelo de avaliação da aprendizagem, você já está corrigindo trabalhos que foram feitos pelo ChatGPT. É muito simples, né? O outro modelo é o exploratório. A inteligência artificial fornece ferramentas para brincar, explorar e interpretar dados. Então, ela permite diferentes consultas para saber mais. A mesma questão pode ter diferentes perguntas e ela vai trazer diferentes respostas para basicamente a mesma questão. Inclusive, pode ser muito útil para a aprendizagem de idiomas. A IA, né, inteligência artificial, como companheira de estudo, refletir sobre o material de aprendizagem. Os alunos falam o seu nível atual de compreensão, pede maneira de ele sintetizar, destacar o que deve ser analisado, e o ChatGPT ajuda os alunos a se prepararem para isso, inclusive para entrevistas de emprego. Preparar para entrevistas de emprego, já tem gente testando isso. O motivador, né, o modelo motivador, em que você tem... em que você tem jogos e desafios para ampliar o aprendizado. Então, ideias de como estender a aprendizagem depois de um resumo, de uma síntese. Ela prepara questionário, ela prepara exercícios e oferece para o professor aplicar para os alunos. O avaliador dinâmico, que ela fornece aos educadores um perfil de conhecimento de cada aluno, um relatório, até do estilo de aprendizagem que cada aluno tem, a partir da forma como eles interagem com o ChatGPT, num diálogo do tipo, eles preparam um tutorial para descobrir qual é esse estilo de aprendizagem, o estado atual de conhecimento do aluno sobre um determinado tema. Isso ajuda o professor na avaliação. É o penúltimo, viu? Já está acabando. Melhorar a qualidade da escrita, olha aqui, na pesquisa, aqui, por que está indo para baixo? Que é preocupante, né? O ChatGPT fazer pesquisa, melhorar a qualidade da escrita científica, fazer traduções, revisão de citações bibliográficas, gerar ideias para projetos e questões de pesquisa, fazer análise de dados, sugestões de temas e tópicos de análise, busca em banco de dados, preenchimento das partes técnicas de solicitações de bolsas de pesquisa. Isso está gerando a reviravolta no mundo científico, porque eu vou fornecer bolsas para quem faz uma pesquisa em coautoria com o ChatGPT. Será que eu posso fazer isso? E o pior, o ChatGPT é capaz de produzir artigos científicos completos. E aí já tem congressos científicos falando, aqui não aceitamos o ChatGPT, ou aceitamos desde que referenciado. Ainda não há um consenso,
porque aí nós estamos dizendo que o ChatGPT, ao produzir artigos científicos, ele é capaz de produzir conhecimento. E aí é uma outra escala de uso disso na ciência. E como último slide, eu quero convidar as pessoas a lerem isso da Sociedade Brasileira de Computação, que fizeram a gentileza de produzir esse artigo, ChatGPT, a era da autoria híbrida, humana e inteligência artificial. Está aqui a indicação, está disponível online. E aí essa figura que eles trouxeram sobre a interação aprendiz e computador, e dizendo que sim, não adianta querer proibir a inteligência artificial na sala de aula. Nós vamos ter que aprender que nós entramos em uma era de coautoria. Se nós já éramos coautores com o Google, agora nós vamos aprofundar esse movimento de coautoria com o mundo digital por meio da inteligência artificial generativa. Tá? Acho que fiquei 1 minuto a mais do nosso tempo, Camila, mas vou parar por aqui para a gente poder ouvir o Pujol. Buenas. Nossa, professora, é sempre uma aula estar te ouvindo, conversando com você. A gente se conhece já há bastante tempo nessas andanças da educação. Obrigado pela explanação. Eu até sugiro que quem quiser ficar muito atualizado sobre esse assunto, inteligência artificial, enfim, e as suas possibilidades e o impacto dela na educação de diversas maneiras, não só na educação, mas na carreira, em outras áreas, sigam o professor Luciano Satter lá no LinkedIn. Eu disse isso para ele na semana passada, nós conversamos, ele para mim tem sido a referência, ele é para mim a melhor curadoria desse assunto nos últimos tempos, e, inclusive essa novidade que ele trouxe aí no começo da apresentação, né, de que a gente estaria até um pouco atrasado nessa conversa, ele já divulgou lá. Então, quem acompanha o professor ficou sabendo primeiro lá, né? Então, muito obrigado. Uma honra estar aqui contigo, professor, com a Camila, o Jailson e o Vini também, nossos parceiros aqui da Risos. Eu vou acrescentar aqui um pouco mais, quero olhar um pouco pela perspectiva da produção de conteúdo, não necessariamente educacional, mas na produção de conteúdo de marketing, né? De marketing de conteúdo, que é uma ferramenta super importante para as instituições de ensino, para as edtechs, né? Então, acho que vale a pena a gente ter um olhar a partir daí. E eu acho que vale a pena olhar as coisas pela perspectiva histórica, né? Eu acho que sempre dá uma enriquecida no debate. Quando se analisam com atenção as inovações do passado, e a gente volta lá para as máquinas a vapor, para a internet, para o sequenciamento de genomas, né? É importante observar que elas, especialmente durante o período de afirmação, elas foram alvo de questionamentos e até mesmo foram consideradas perigosas para a humanidade, né? Eu acho que não seria diferente com o ChatGPT, não é? Ou melhor, com a inteligência artificial generativa, que, de fato, sim, é impressionante ter uma máquina com capacidade de produzir conteúdo com rapidez, né, e de maneira relativamente humana e de graça, né? Aqui na República, na agência de conteúdo que eu trabalho, nós observamos esse movimento com bastante cautela. Por quê? Porque as plataformas generativas, elas prometem entregar boa parte daquilo que nós oferecemos para as instituições de ensino e para as empresas do setor de educação. O que é isso, né? Os textos escritos para revistas, blog posts, e-book, e-mail marketing, newsletter, infográfico, relatório, post para as redes sociais. Na prática, parece que surgiu um concorrente de peso no nosso mercado, né? Só que a gente aqui não está enxergando dessa forma. Eu vou tentar explicar aqui o porquê. Mas acho que antes, é preciso notar que a inteligência artificial não é uma coisa nova aqui na produção de conteúdo, no campo da produção de conteúdo, não é novidade. Na última década surgiram pelo menos 3 movimentos nesse sentido. O primeiro com as ferramentas de automação de notícias baseadas em dados, baseados em indicadores econômicos, em relatórios, em resultados de eleição ou torneio esportivo. Por exemplo, acabou um jogo de futebol e minutos depois o robô já solta uma nota. Na partida pelo Campeonato Brasileiro entre Internacional e Grêmio, o Inter ganhou de 5-0. Obviamente que esse é um exemplo hipotético, né? Porque a coisa não anda muito boa aqui para o Colorado, tá?
Mas, assim, é só para entender como é que funciona o esquema. A segunda onda dessa inteligência artificial na produção de conteúdo, ela surgiu quando os programadores, né, os desenvolvedores começaram a ensinar a máquina a desempenhar algumas funções mais complexas, é o machine learning, né? E uma dessas funções é o processamento de dados. A partir daí, a inteligência artificial passou a ser usada como uma ferramenta de suporte para o trabalho dos meus colegas jornalistas e o meu trabalho também. A ferramenta analisa grande quantidade de dados para fornecer insights e identificar tendências que são dignas de notícia. O que a gente está presenciando em 2023, né, é a terceira onda da inteligência artificial na produção de conteúdo. E o resultado, convenhamos, é impressionante. É possível solicitar vários textos de diferentes estilos e propósitos, poemas, né? A plataforma ela vai produzir. O problema que a gente enxerga aqui é a qualidade dessa entrega. Na imensa maioria das vezes, os textos que são produzidos pelo ChatGPT, eles são bem rasos, eles são genéricos, eles estão desatualizados, são prolixos, tudo ali meio parece vazio, meio carente assim do aspecto humano, né? E a gente aqui listou pelo menos 7 desafios ou paradoxos da inteligência artificial generativa no nosso campo, no campo da produção de conteúdo. Primeira coisa, né? O primeiro risco é que não constrói autoridade. Para você fortalecer uma marca e aumentar o engajamento com o seu público, tem que ter um conteúdo de qualidade. Aliás, com conteúdo com autoridade. Autoridade é essa que vem por meio do profundo entendimento que a empresa tem do próprio negócio e dos profissionais especializados que nela trabalham. Então, assim, não existe robô que consiga coletar com essas pessoas informações para tornar a sua escola ou a sua edtech uma referência na sua região, no seu segmento. Segundo, que a qualidade do conteúdo é bastante baixa, né? A prioridade do ChatGPT, por enquanto, está na velocidade, não é na qualidade. E a diferença, a gente sabe, a diferença de qualidade entre o conteúdo criado por humanos e o conteúdo gerado por inteligência artificial, ela é enorme. Outra coisa que eu descobri recentemente é que o site pode ser penalizado pelo Google. As diretrizes de SEO, de marketing do Google, sempre enfatizaram a importância de criar um conteúdo de alta qualidade, com experiência, com autoridade, com confiabilidade, expertise. Existe a possibilidade do conteúdo gerado pela inteligência artificial ser penalizado como spam e ser rejeitado. Hoje, a busca orgânica, né, aquela boa e velha pesquisa na internet, ela responde pela imensa maioria do tráfego da internet, da web. O Google tem 90% desse mercado de busca. Se o conteúdo da sua instituição de ensino ou da sua edtech não está aparecendo nos rankings do Google, ele é basicamente invisível para o seu público. Então é um risco de simplesmente trocar o humano por IA. Não tem criatividade, é o quarto ponto, né? É uma plataforma que usa dados pré-programados e dificilmente consegue oferecer conteúdo criativo e original, considerando as emoções, repertório, propósitos, os valores da empresa, né? O professor falou da superinteligência, a gente está de olho nisso aí. O quinto ponto é que ela comete muitos erros factuais, né? Vários relatos na internet que registram erros cometidos pela inteligência artificial generativa. E também tem usuários que levantam até suspeitas de que o ChatGPT pode inventar referências de estudo científico. Tá? Então, assim, é uma ferramenta poderosa para responder perguntas rápidas e fornecer informações assim, de maneira geral, mas não deve ser considerado uma fonte confiável de informação, ao menos por enquanto. Tem essa questão da atualização, né? O ChatGPT em si, ele usa informações até setembro de 2021, depois disso ele não sabe mais nada, né? E tem também a questão do preconceito, né? Que o ChatGPT ele tem potencial para reforçar e reproduzir visões de mundo que são muito específicas e até estereotipadas, incluindo associações degradantes e prejudiciais a grupos marginalizados. Assim, não é nada legal. Ah, mas então não presta? Calma aí, né? Aqui na República a gente entende que essas limitações, boa parte delas pode ser superada. A gente acredita que essa plataforma ela vai ficar mais poderosa à medida que a tecnologia evoluir. Então, a gente vai descobrir certamente no futuro maneiras novas de se aprender com a inteligência artificial. A questão é que, como qualquer tecnologia, ela provavelmente será utilizada como um suporte para algo, como um meio, né? Não como a solução. A inteligência artificial ela não fará a produção de conteúdo do início ao fim, sabe? A produção do conteúdo da sua escola, da sua faculdade, da sua empresa. Em vez disso, ela concede aos profissionais criativos as ferramentas, né, para trabalhar mais rápido, liberando as pessoas para que elas se dediquem melhor ao que elas fazem de melhor, mais tempo ao que elas fazem de melhor. Então, assim, por enquanto, o ChatGPT e essas ferramentas, eles
eles são boas ferramentas para gerar ideias, para criar planos de ação. Ele é um auxiliar, um parceiro de brainstorm pessoal, para apresentar ideias que são interessantes para o seu conteúdo, para combater o bloqueio criativo, né? Pode pedir sugestão de blog, estruturação de ideias, planos de aula, criar títulos chamativos, e é por aí. É o que o professor Satter disse agora há pouco, bem importante. O risco não é de ser substituído pela inteligência artificial, mas talvez por alguém que saiba utilizá-la de forma útil e eficiente. Então, é isso que a gente tem que estar antenado, vai vir muita coisa por aí. Então, assim, eu recomendo o uso do ChatGPT, do GPT-4, do Bard e tudo mais, mas com cautela, com prudência, e obviamente que a gente, por enquanto, está desencorajando o uso dessa ferramenta sem supervisão humana. Não custa lembrar, como em qualquer outro setor, o processo de produção, usando o marketing de conteúdo, que é a nossa área, no jornalismo, ele é propenso a falhas. E a gente mitiga os riscos por meio da revisão e da edição humana. E a gente acredita que a mesma coisa vai se aplicar agora e depois com a inteligência artificial generativa. Tá? Acho que, para resumir, é isso, professor Satter, Camila, Vini, Jailson. Fico à disposição aqui de vocês. Bom, pessoal, boa noite a todos. Vini Santana falando aqui, faço parte aqui do time da Risos, do Twice, sou responsável aqui pelas áreas de comunicação e marketing. Quero, antes de mais nada, parabenizar aí o professor Luciano, professor Pujol. Que aulas, meus queridos, que aulas. Muito bom mesmo. Eu fiz caderninho de anotações, na verdade, o bloco de notas, né? Eu já consegui sair do analógico nas anotações. O bloco de notas aqui trabalhou bastante. Bom, quero, antes de mais nada, parabenizar aí todos os professores, todos os profissionais aí da gestão escolar que estão presentes com a gente. Alguns, inclusive, eu já vi aqui pelos nomes, que estavam presentes ontem também, e estão presentes hoje com a gente. Quero fazer um exercício breve aqui de quebra rápida de protocolo para mandar alguns abraços. Denise de Goiânia. Denise, aproveito que da próxima vez vou assistir a aula de geografia, desculpa pelo equívoco ali no chat. Iris de Belém, tá aí de novo, acho que a Denise estava ontem também. Antônio de São Paulo, Ivete de São Paulo, Vanessa de Maceió. Vanessa está desde ontem falando com a gente aí, que está curtindo uma praia lá em Maceió, enquanto assiste aqui o nosso webinar. Davi de São Bernardo do Campo, Josilene de Salvador, Bahia, terra do sol e da alegria, que coisa boa. Sabrina de Porto Alegre, Laura de São Paulo, Simone do Rio de Janeiro, Marla de Montes Claros, Mock City presente aí, ó, com ou sem terremoto. Paulo de Manaus, Meriane de Manaus, Caravana de Manaus veio forte aí também, e Jaqueline de Curitiba. Abraço para todos aí. Quero deixar aqui agradecer mais uma vez aí pelo conteúdo, agradecer a Camila que fez a abertura aí, professor Luciano, professor Pujol, excelente conteúdo. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui algumas perguntas que o pessoal deixou no chat, para os professores aí responderem, tá? E lembrando que logo depois que a gente finalizar essa sala, a gente vai trocar de sala, tá? Vamos para a segunda sala do dia de hoje, vamos falar sobre ChatGPT, possibilidades de uso na educação básica, mediação também da Camila, os convidados aí, professor Davi Luiz e professor Bruno Sampaio. No final desse nosso bate-papo, ali nos últimos, daqui 5, 10 minutinhos, a gente vai disponibilizar no chat o formulário de presença e participação, que é onde você vai preencher para receber o certificado e também o conteúdo, o material que o professor Luciano utilizou aqui, tá? Vocês vão receber tanto o certificado quanto o material em, no máximo, 48 horas úteis. Então, até no máximo terça-feira que vem, porque segunda é feriado, a gente vai descansar todo mundo junto, e o certificado vai ser enviado direto pela plataforma do Simpla, né, que é onde você fez inscrição aí para participar com a gente. Quero deixar aqui alguns recados. Primeiro, quem ainda não segue as redes sociais da Risos, acompanhe a gente lá, tanto no site, no nosso portal, abastecido e atualizado aí pelo nosso querido Pujol e pelo time aí da República. Além disso, também a gente tem Instagram, Facebook, LinkedIn e o nosso canal aqui do YouTube. Em todos eles aí vocês vão acompanhar muitas informações, notícias, novidades e conteúdos sobre o universo da educação, além também de muitos conteúdos gratuitos, aqui igual o webinar que a gente está fazendo, cursos, eventos, condições especiais, vale a pena acompanhar, tá? Reforçar aqui, a Camila falou no início, reforçar para quem chegou depois um pouco sobre as nossas iniciativas na Risos.
A gente tem o Portal Risos, que é o nosso portal onde a gente tem atualização semanal de notícias e informações sobre o universo da educação, tá? Além disso, a gente tem a Academia Risos, que é a nossa plataforma de formação continuada de professores e profissionais da gestão escolar. A gente tem vários cursos, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. A gente tem a Conexão Risos, que é a nossa newsletter mensal, a gente faz uma curadoria mensal de conteúdos, novidades, tendências da educação, é disparado por e-mail. E a gente tem também o Twice, que é o nosso sistema de ensino bilíngue, que a gente oferta aí tanto diretamente para as escolas, quanto na modalidade de microfranquia. Vale a pena conhecer um pouco das nossas iniciativas, para saber um pouco mais sobre tudo que a gente faz no dia a dia. Quero falar especificamente sobre a Academia Risos. A gente tem diversos cursos já disponíveis para inscrição e matrícula lá na academia, tá? Duração aí entre 20 e 60 horas de carga horária. Todas as aulas são com especialistas do mercado, que têm conhecimento teórico e prático. Vários conteúdos diferentes nos cursos, vídeos, artigos, e-books, podcasts. Além disso, tem várias atividades no ambiente virtual, além de conteúdos informativos, tá? Todos os cursos contam com fórum ou debate com mediação dentro da plataforma e eles são 100% certificados, tá? A Risos, ela tem um jeito próprio de construir os cursos, então a gente geralmente trabalha com sala de aula horizontalizada, protagonismo pedagógico aí dos nossos alunos, o aprendizado é horizontal, colaborativo, a gente não acredita muito em início, meio e fim dos processos de aprendizado, então, na verdade, a gente usa todas essas metodologias, digamos assim, como uma forma de construir os nossos cursos, tá? A gente tem também na Risos alguns programas especiais. Então, quem já é aluno Risos pode fazer novos cursos com até 30% de desconto. Quem já é aluno Risos pode indicar a Risos para outros alunos, e aí os dois ganham 15% de desconto, e escolas que eventualmente fechem pacotes de cursos, a gente tem até 30% de desconto também. Na Academia Risos, a gente tem 2 trilhas de aprendizado, uma para professores e uma para profissionais da gestão escolar, tá? Na trilha dos professores, a gente tem cursos já disponíveis para inscrição e matrícula, aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem por encantamento, como potencializar sua sala de aula com o uso de tecnologia, competências socioemocionais para os docentes, gestão de sala de aula e educação bilíngue. Todos esses cursos já estão disponíveis para inscrição e matrícula, tá? E os cursos aí para os profissionais da gestão escolar, a gente tem aí introdução à gestão escolar e análise de indicadores no setor educacional. Vale reforçar que os cursos para gestão escolar são feitos em parceria com a Coros Consultores. Eles têm mais de 20 anos de experiência em consultoria para gestão de escolas particulares, tá? Para fechar, aqui, últimos recados, além dos cursos que já estão disponíveis para inscrição e matrícula, na Academia Risos a gente também consegue gerar alguns cursos sob demanda, a gente pode combinar os conteúdos que já estão lá, pode criar um conteúdo do zero, online, híbrido, presencial, isso tudo a gente consegue fazer, tá? E tem alguns cursos já previstos para lançamento, tá? A gente vai fazer 2 cursos aí voltados para o universo Maker. A gente tem um projeto aí que é o Maker para Todos, vai ser lançado aí nos próximos dias, nas próximas semanas, e a gente tem também um curso voltado para pesquisas, como ferramenta de gestão e educação inclusiva, tá? Para a gente fechar aqui os meus recados e ir para as perguntas, nós estaremos na BET Educar, que é o maior evento de educação aí do Brasil e da América Latina, tá? A gente vai estar com stand híbrido, tanto a Risos quanto o Twice vai estar lá. Na Risos a gente vai fazer lá na BET o lançamento do curso de introdução ao mundo maker, e no Twice a gente vai apresentar o material didático 2023, relançado, repaginado. A gente vai ter algumas palestras dentro do nosso stand, e também vamos ter condições especiais para as 2 marcas, tanto para Risos quanto para o Twice, exclusivas para quem visitar o nosso stand. Então, quem tiver a oportunidade aí de nos visitar, acompanha nas nossas redes sociais, a gente já está colocando todas as informações lá, todos serão super bem recebidos, tá? Bom, professor Luciano, professor Pujol, temos algumas perguntas aqui. Quero começar já com a primeira pergunta aqui. O pessoal tem um perfil aqui chamado Processo de Seleção. Eles deixaram a seguinte pergunta: a maior parte das falas, notícias e conteúdo sobre ChatGPT geralmente fala sobre geração de conteúdo. Que outro tipo de ação pode ser realizada no dia a dia da escola com o ChatGPT? Eu fiz questão de trazer essa pergunta, mas eu imagino que deve ter sido feita bem no iniciozinho, porque o professor Luciano falou sobre algumas possibilidades na fala dele, então deve ter vindo depois. Mas aí, professor, se você quiser só dar uma pincelada, uma reduzida, uma resumida na lista de possibilidades de ação para além da geração de conteúdo para a escola.
Acho que você está no mute. Desculpa, Normalmente desculpa. no mute a gente não te ouve. Desculpa. Problema de usuário, viu? Não é da tecnologia. É, eu me concentrei na apresentação no uso didático-pedagógico, né, da ferramenta. Mas a gente tem que lembrar que é perfeitamente possível adotar a inteligência artificial generativa nas atividades meio, nas atividades administrativas, na contabilidade, na captação de alunos, no diálogo com as famílias, nos aplicativos de gestão de relacionamento com as famílias. Então, as possibilidades no campo administrativo também são muito grandes e é altamente recomendável. Tem uma outra palestra que eu trato esse tema a partir de um modelo que eu criei, que eu chamo o Plano Digital Escolar. Como que eu organizo a minha escola dentro desse processo de transformação digital, que a transformação digital ela passa basicamente pelas pessoas, mas eu tenho que dar condições tecnológicas para as pessoas poderem fazer coisas. E aí eu criei um plano digital escolar que passa também pelo campo administrativo. No uso pedagógico, é muito importante saber o seguinte: nós precisamos adotar essas ferramentas de uma maneira crítica e criativa. E eu tenho dito que nunca um bom professor foi tão necessário como nos dias de hoje. Nunca uma boa professora foi tão necessária como os dias de hoje. É como o Pujol disse, poxa, ela produz matéria? Produz, mas nunca vai produzir com a qualidade que a República do Conteúdo produz. Nunca, nunca, é impossível. Entende? Então, assim, sempre vai ter espaço para quem tiver condições humanas para superar a máquina. Agora, o que é que faz um professor e uma professora serem muito bons? A ênfase no humano, na empatia, na compaixão, em um olhar que acredita nas pessoas e trata as pessoas como gente e não como máquina. Tem gente que está se desumanizando por causa das máquinas. Nós temos que ir para o caminho contrário. A única maneira de enfrentar as máquinas é a gente investir na humanização. Eu gosto de falar que o fator humano é algo que provavelmente nunca conseguirá ser copiado pela máquina, né? Espero que não. Sabe, só para acrescentar duas frasezinhas Claro. sobre isso. Eu estava lendo esses dias algo e achei muito interessante. Diz assim que um dos paradoxos da inteligência artificial é que quanto mais a gente utiliza ela, e o professor falou isso um pouco, que ele ouviu aqui no South Summit, aqui em Porto Alegre, né? Quanto mais a gente utiliza a inteligência artificial, mais a gente espera interagir com pessoas reais. Isso é verdade na vida e talvez seja ainda mais nas áreas em que a gente vai começar a ver a inteligência artificial, vai começar a ver uma influência forte da inteligência artificial. Show de bola, muito bom. Ó, o Edésio Marcos deixou aqui, na verdade, não uma pergunta, mas um comentário, contribuindo. Como qualquer tecnologia ou ferramenta, o ChatGPT não é uma solução única ou universal para todos os desafios educacionais. No entanto, isso não significa que ele não possa ser uma ferramenta valiosa para professores e alunos, especialmente se for integrado em um currículo ou programa de aprendizagem mais amplo. Show de bola aí, Edésio, gostei muito. Ele deixou aqui também uma pergunta, o Edésio também. Olá, gostaria de saber como o ChatGPT pode ajudar a tornar a educação mais inclusiva e acessível para todos os alunos, independente de suas habilidades ou necessidades individual. Alguém se candidata aí a puxar a resposta? Sim. Esse é um tema muito importante que o Edésio traz, porque hoje não é possível uma escola adotar nenhum tipo de tecnologia, desde material didático digital até um LMS, um ERP, qualquer coisa, que não esteja previsto isso que é chamado design universal, que esteja acessível para todas as pessoas. E aí você pode pensar a acessibilidade tanto a partir à luz de uma deficiência física, até de uma deficiência ou uma diversidade, né, que o pessoal fala, cognitiva, formas diferentes, né? Hoje, o fenômeno de pessoas com diferentes graus de autismo está muito presente nas escolas e muitas vezes as escolas não sabem tratar isso da maneira devida e realmente a inteligência artificial generativa permite um trabalho mais personalizado desde que o professor esteja capacitado para fazer isso. Então, a educação, para ser educação, ela tem que ser inclusiva.
e atender a todo mundo. Agora, vamos pensar de uma maneira maior ainda, Vini, que é o seguinte: será que o meu aluno, a minha aluna e a família dele têm os recursos necessários para usar a inteligência artificial generativa em casa? Porque senão eu vou começar a pedir coisas e vai ter aluno que vai se sentir excluído no meio do processo, que foi algo muito comum que nós vimos na pandemia e que estamos carregando prejuízos até os dias de hoje. Então, para pensar a educação, tem que pensar em todo mundo. Eu costumo dizer, Vini, que tem que seguir a lógica do evangelho. Você quer ver o mundo funcionar? Pensa em ajudar o mais carente, o mais marginalizado. Se você conseguir ajudar esse, todo mundo vai ser ajudado. Deixa eu aproveitar, eu sou jornalista, então eu quero fazer uma pergunta também, né? A gente ouviu falar muito sobre letramento digital, sobretudo durante a pandemia. E aí agora parece pipocar cursos que ensinam a fazer as perguntas certas do ChatGPT, né? Os estímulos, né? Os prompts, né? Aquele estímulo que a gente vai dando para a máquina para que ela possa responder. Isso talvez passe por isso também, né? Esse processo de você democratizar o uso dessa ferramenta passa por, primeiro, não resistir, né? Não dá para resistir. Qualquer setor, inclusive no jornalismo, nas empresas de produção de conteúdo didático, né? de materiais didáticos, nas escolas, não dá para resistir, tem que usar a tecnologia a seu favor. E talvez isso pode funcionar, professor, essa fase 2.0 do letramento aí para ajudar nesse processo? João, o problema é o seguinte: lembra aquela frase, o futuro já chegou, só está mal distribuído, né? Então, nós temos 5.000 escolas no Brasil que não têm acesso ao saneamento básico. Nós temos outras dezenas de milhares de escolas que não têm acesso à internet, né? Aliás, não tem nem transporte escolar, as crianças andam 5 quilômetros. Então, a gente está falando de uma coisa meio esquizofrênica, né? Lidando, às vezes, com uma realidade que em alguns lugares é medieval e outros nós estamos falando de tecnologia de ponta. Letramento digital tem os diferentes níveis, que é desde a gente aprender, você sabe disso, né? Mas é desde a gente aprender a usar realmente as ferramentas de computação, acessar, e agora esse nível mais avançado de letramento digital é que eu saber diferenciar quando uma coisa foi feita pela inteligência artificial ou não, saber diferenciar se é fake news ou não, porque nós estamos vendo fotos aí maravilhosas, vídeos falsos de pessoas, e tem gente acreditando nesses vídeos. Esses dias publicaram uma foto do Papa Francisco desfilando um casaco de alta moda prêt-à-porter de Milão, né? E o Papa nunca fez aquela foto, cheio de gente. Gente, o Papa agora entrou no mundo da fashion, né? Porque vai ficar perfeito. Nós vamos ver o rosto da gente fazendo coisas que nós nunca fizemos. Então, o letramento digital agora vai ser uma coisa assim de sobrevivência mesmo. Porque senão o nível de manipulação que nós vamos entrar é um absurdo. Não é à toa que a União Europeia está tendo uma reação muito forte de regulação, e aqui no Brasil também já estamos com 5 projetos em discussão no Senado e na Câmara Federal, porque o nível de manipulação dessas coisas é absurdo, é só ver. Eu sempre falo, olha, gente, todo mundo tem uma tia ou um tio no WhatsApp, que é aquele tio e aquela tia que todo dia de manhã te manda uma mentira, uma fake news. E ele jura que é verdade. Então, assim, muita gente percebe que aquilo é mentira, mas muita gente pega aquela mentira e passa o dia transmitindo, e aquela mentira chega. Mentira ganhou um nome bonito agora, que é fake news, né? Mas a mentira circula a 1 milhão de pessoas porque aquele tio recebeu aquilo 5 horas da manhã. E mais interessante que ele acorda às 4, né? Então, assim, você não tem esse tio, Vini? Você não tem esse Com tio? toda certeza. Então, E todos nem é nós só temos. tio, tem mais gente, tem Tem mais mais familiares, gente, além dos tem tios. mais familiares. Então, esse letramento digital agora é uma questão que nós temos que realmente trabalhar. Preparar para fazer prompts é fundamental, porque aí a gente sai da pedagogia da resposta e entra na pedagogia das perguntas. E isso na sociedade da informação é fundamental. Quando o conteúdo está disponível e o conteúdo é commodity, não importa mais eu saber a boa resposta, eu tenho que saber fazer boas perguntas, porque esse conteúdo de hoje, amanhã, não vale mais. Então, aí a gente entra com a metacognição, a capacidade de aprender sempre. Então, cada vez menos a minha aula tem que estar focada em um conteúdo e tem que estar focada num diálogo
que as pessoas aprendam a aprender, porque essa vai ser o principal diferencial, a principal competência para quem quiser ampliar a sua trabalhabilidade, sobreviver nesse mundo. Capacidade de aprender. Show de bola. Olha só, eu gosto de falar que o desdobramento do tempo, geralmente, ele é inversamente proporcional quando o assunto é bom. Então, quanto melhor o assunto, mais rápido o tempo passa. Então, infelizmente, eu vou precisar fazer uma última pergunta, porque tem uma aqui que não dá para eu deixar de fazer. E aí a gente vai finalizar, porque às 20 horas em ponto a gente precisa migrar para a próxima sala. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar sobre os conteúdos da próxima sala. A Priscila fez, na verdade, não uma pergunta, um comentário. Os professores de hoje em dia precisam estar sempre atualizados para acompanhar o desenvolvimento tecnológico dos alunos. Não temos para onde seguir. Esse é o caminho. Gostei. E a Jade fez uma pergunta que ela é duplamente desafiadora. Na verdade, a pergunta é uma pergunta que tem um viés polêmico, mas eu vou desafiar aí o João ou o professor Luciano para tentar responder em um minutinho para a gente encerrar, porque essa pergunta que eu não queria deixar de fazer. Tendo em vista que o ChatGPT é uma ferramenta que está revolucionando o mercado e também a educação, por qual motivo as faculdades não aceitam trabalhos realizados com o ChatGPT? Tirei o pino, soltei a bomba, vocês têm um minuto para responder. Quer responder, Pujol? Eu tenho o que eu ouço conversando, a boca miúda por aí, mas eu queria te ouvir, professor. Tem conhecimento de causa. A faculdade que se nega a aceitar um trabalho que foi feito em coautoria com o ChatGPT está correndo um sério risco de desaparecer. É igual um ludista, né? Então, assim, é como se tivesse querendo. Trancou aqui, eu não E aqui para mim travou também. A bruxa dessas faculdades aí que estão se negando a aceitar os trabalhos é que fez uma maldição tecnológica. Voltou, professor. Então, na hora que eu ia falar, você viu, né? É sabotagem. Então, assim, a faculdade que não aceitar o trabalho em coautoria com o ChatGPT corre o risco de desaparecer e está fazendo papel de boba, porque ela já está corrigindo trabalhos assim, e eles não vão conseguir separar. E não adianta querer trabalhar com ferramentas antiplágio baseadas na internet generativa. Vai ter que ser uma relação de confiança que vai ter que estabelecer. Pode usar as ferramentas para determinados tipos de trabalho, mas vai ter que ter uma mudança no modelo de avaliação para ser, ao longo de todo o semestre, muito bem dialogada e saber que agora nós entramos numa era de coautoria digital ainda mais forte do que o Google fez. Tem que adotar isso como estratégia pedagógica. Excelente. Fica aqui o meu protesto contra o desdobramento invertido aí do tempo, porque eu queria dar continuidade nesse papo. Mas, pessoal, em função aí da gente ter uma segunda sala, quero agradecer a presença de todo mundo que participou no chat, que enviaram suas dúvidas aí durante o nosso bate-papo, e que também, óbvio, agradecer aos nossos professores e palestrantes aí pelo excelente conteúdo. Obrigado, professor Luciano, obrigado, professor Pujol, Leonardo, Léo Pujol e todos os nomes que existem aí. A contribuição de vocês, sem sombra de dúvida, fez toda a diferença. Não se esqueçam de seguir a Risos nas redes sociais. Lá vocês vão ter muitos conteúdos relevantes, inovadores, envolvendo aí todo o cenário educacional, principalmente da educação básica, e também acompanhar os próximos eventos da Risos Educação e do Twice também. Recado importante, se você ainda não preencheu a pesquisa, já está o link já está aí no chat. Ela é a nossa lista de presença oficial. Então, através da lista é que você vai poder receber o seu certificado e receber também o material que o professor Luciano apresentou. Essa é a última chamada para você garantir tanto o seu certificado quanto o material. Clica no link que está no chat, garanta lá o seu certificado. Lembrando que o certificado vai chegar em até 48 horas úteis. Tanto o certificado, que vai chegar direto lá no site do Simpla, onde você fez a sua inscrição, quanto o material do professor Luciano. Último recado para fechar aqui, na verdade um convite, todos são nossos convidados mais do que especiais para continuarem aqui no YouTube, só troca de sala, só troca de link, porque daqui a pouquinho, daqui 1 minuto, a gente vai começar aí o nosso segundo webinar de hoje, onde a gente vai falar sobre ChatGPT e as possibilidades de uso dentro da educação básica de maneira mais específica. Todos os inscritos, todo mundo que fez a inscrição no Simpla, no mesmo e-mail que você recebeu o link da sala 1, você recebeu o link da sala 2, mas o link da sala 2 também está aqui no chat, tá? Então é isso. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, professor Pujol, professor Luciano, e a gente se vê daqui a pouquinho na nossa próxima sala. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, gente.